Reaba, presidente, reunião. Antes, agradecer a presença do senhor Alisson Mikoski, ex-coordenador do PROCON estadual. Seja bem-vindo a esta Casa Legislativa, que tenha uma manhã proveitosa. Agora sim, ouço pela ordem o vereador Alexandre Matias. Presidente, pela ordem, eu apresento o requerimento 1540 de 2026 para a inclusão na ordem do dia da presente reunião os projetos de lei 9.547 e 9.552. Consulta o plenário para a inclusão na ordem do dia do requerimento 1540. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ok. Requerimento incluído na ordem do dia. Em votação, o requerimento 1540. Vereador, ok, vereador João Vale, seu voto, por gentileza. Ok. Requerimento aprovado, incluído na ordem do dia. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 9.547, de autoria do Executivo, que altera e revoga dispositivo da Lei 7127 de 2007, que dispõe sobre o serviço de transporte coletivo urbano de passageiros do município de Blumenau e da outras providências. Em discussão, em votação. Ok. Aprovado em a comissão de redação final. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 9.552, de autoria do Executivo, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento da administração direta e indireta do município de Blumenau. Em discussão. Em votação. Ok, aprovado em a comissão de redação final. Convoco uma reunião extraordinária para a votação da redação final dos projetos urgentíssimos aprovados na manhã de hoje. Consulta os vereadores para a transferência dos pronunciamentos para a reunião extraordinária. Os favoráveis pensam como estão, os contrários se manifestem.
Nesse caso, nada mais havendo tratar, encerra a presente reunião ordinária. Ok, então voltamos aqui para finalizar primeiro os requerimentos que ficaram... Consulta o plenário para votação englobada dos requerimentos constantes da ordem do dia, exceto os requerimentos 1507 e 1538. Os favoráveis pensam como estão, os contrários se manifestem em votação englobada os requerimentos da ordem do dia. Em votação, os requerimentos englobados, por gentileza, senhores vereadores, João Vale, Cris. Ok, requerimentos aprovados e a diretoria executiva para as providências. Em discussão, em separado, o requerimento 1507, com a palavra a vereadora Cristiane Loureiro. Alguém quer discutir antes da autora? Não, somente a autora. Ouço a vereadora Cristiane Loureiro em discussão, requerimento 1507. Colegas vereadores, esse requerimento diz respeito a uma demanda que eu tenho acompanhado com relação aos terminais. O terminal da Fonte, que é o solicitado ali, ele está com muitas goteiras. Então, é solicitada a manutenção, não só dele, como dos outros terminais, mas em especial esse, que chegou até a mim essa demanda, para que seja feita a manutenção. A gente sabe que essas manutenções já deveriam estar programadas, penso que a Blumob também deveria investir nessas manutenções, considerando que isso traz qualidade de vida aos usuários. Então, o requerimento é nesse sentido, por isso eu peço o voto favorável. Obrigada. Em votação, requerimento 1507. Ok, requerimento aprovado e a diretoria executiva para as providências. Justificativa de voto, ouço o vereador Adriano Pereira. Votei favorável ao requerimento, inclusive para parabenizar pela iniciativa, mas, enfim, quem dera fosse só problema desse telhado, desse terminal, né? São vários terminais aí, aliás, praticamente todos os terminais aí com problema, né? No nosso município, e eu aqui que tive que entrar, inclusive, com solicitações do Ministério Público para exigir, né, que fosse feito melhorias na própria calçada, em frente ao terminal da Velha, por exemplo. Então, imagina, né, se vamos ter que tomar outras providências para arrumar as goteiras, problema de telhado, problema dos banheiros e tantas outras situações. A gente tem que lembrar que os terminais é onde circulam, onde
passam, né, grande parte da nossa população, da nossa gente, do povo de Blumenau, os trabalhadores, as trabalhadoras, enfim, né, e é um local que tem que realmente, são locais que precisam ser bem cuidados, ter um mínimo de segurança, um mínimo de zelo por parte do poder público, né, por parte do CETERB, enfim. Então, é um descaso, né, lá no Terminal da Velha, lá, né, não trocaram as lajotas ou fizeram lá de forma correta as calçadas, né, mas para responder o Ministério Público, foi lá pelo menos com cimento lá, colegas vereadores, e passaram cimento naqueles buracos onde as pessoas estavam tropeçando e caindo. Não é uma vergonha fazer aquele tipo de remendo lá que foi feito, mas pelo menos para dar uma condição mínima das pessoas circularem ali, tinha pessoas caindo, idosos caindo, enfim, porque ali a calçada justamente que dá acesso, né, na região central ali da Grande Velha, ali dá acesso ao ambulatório geral, dá acesso a, enfim, tudo ali, né, ali a área central, ali passam milhares de pessoas ali, então é um absurdo, né, a gente ter que tomar esse tipo de providência. Então, votei favorável a esse requerimento e todas as cobranças que cabem a gente fazer aqui, a gente vai estar fazendo no sentido de cobrar atenção para os nossos terminais, né, tanto do lado de dentro do terminal, na frente do terminal, enfim, a gente precisa realmente de um mínimo, né, o básico, que infelizmente, ultimamente, nem isso a gente está tendo no nosso município, infelizmente. Justificativa de voto, ouço o vereador Diego Nazato. Vereadora Cristiane, vereador Adriano, não poderia deixar de falar sobre isso. A gente está falando de transporte coletivo, cerca de 80 mil passageiros por dia na nossa cidade. E é lamentável aqueles relatos, como a gente teve, vereador Adriano Pereira, de falta de papel higiênico nos nossos terminais e manutenção em geral dessas estruturas. E quero reforçar que a gente está falando de uma parcela muito grande da população que é atendida e com intervenções pontuais e não tão caras, você garante muito mais qualidade de vida para toda essa população. Eu quero reforçar, líder do governo, uma atenção especial para a condição de estrutura do transporte coletivo, porque essa população está ali vivenciando isso diariamente, é a presença da Prefeitura de Blumenau ali que elas convivem diariamente, ou a falta da presença da Prefeitura de Blumenau. E quero reforçar aqui, quando você mantém a zeladoria e a ordem dos terminais urbanos, dos abrigos de ônibus em dia, você está deixando qualidade de vida para 80 mil passageiros por dia. Então, inclusive, vereadora Cristiane Loureiro, ampliar essa condição, porque além da manutenção interna da fonte, que versa esse documento, a gente deveria ampliar isso para toda a estrutura de transporte da nossa cidade. Obrigado pela generosidade, presidente. Obrigado, vereador Diego Nazato. Também gostaria de registrar e agradecer a presença do vereador Diego Matiello, MDB de Penha, presidente da Câmara Municipal, que veio hoje aqui nessa Casa Legislativa, conhecer o projeto da Escola do Legislativo, do vereador Mirim, que ele possa implantar também lá em Penha, para seguir o nosso lindo projeto aqui de Blumenau. Seja bem-vindo à Casa Legislativa, tenha uma manhã proveitosa, você e toda a sua equipe. Seguindo na manhã de hoje, requerimento 1538, em discussão, o vereador Gilson de Souza. Alguém quer discutir o requerimento antes do vereador Gilson de Souza? Ok, somente o vereador autor, vereador Gilson de Souza. Em discussão. Senhores vereadores, eu fiz aqui um requerimento para tentar entender, todos nós aqui sabemos, e é uma reclamação geral dos vereadores, do número de emendas que estão paradas na Secretaria de Obras ou em outras secretarias que estão realmente paradas. A minha equipe fez um balanço geral, mas não oficial, porque pegou lá no site, então muita coisa pode, né, distorcer, e por isso que eu quero esse requerimento, que os senhores aprovem, porque eu fiquei assustado, que 2021 a 2026 são mais de 47 milhões, isso olhando, né, olhando no site, que podem provavelmente ter errado. Eu espero que sim, porque 47 milhões de emendas paradas realmente é algo assustador, e é o que eu falo. Daqui a pouco vai ter deputado que não vai querer mais mandar emendas para Blumenau, principalmente para obras, porque sabe que vai ficar parada, que vai travar. E aí, qual é a vantagem de um deputado que botou, por exemplo, uma emenda lá em 2021, nós estamos em 2026 e não foi executada? Qual é a vantagem para a cidade, aliás, primeiramente, mas para o deputado que deposita aqui na nossa cidade essas emendas que são tão valiosas para a gente? E aí, com todo respeito,
Já cobrei isso do secretário Dirck, já cobrei do secretário de obras, que é o Dirck. Não tem uma outra forma de agilizar esses processos, montar, faz um líder do governo, pelo amor de Deus, nos ajude, converse lá com o Dirck, você tem uma proximidade com ele, para, quem sabe, fazer uma contratação de uma empresa para fazer esses projetos, porque a dificuldade dele, ele diz que tem 12, 13 engenheiros, então tem dificuldade de fazer projeto, tem dificuldade de fazer isso aqui. Cara, não é possível. O que não dá é para a nossa cidade, o que não dá é para nós, vereadores, olharmos por um quadro que tem várias emendas, vários milhões de reais parados lá, e a nossa cidade precisando de dinheiro, e a coisa não executa porque falta engenheiro, porque falta isso. Então faz um concurso, chama, embora tenha aí, mais rápido talvez seria fazer uma contratação para fazer com uma empresa privada para fazer os projetos e acompanhar os projetos. O que não dá é para olhar para um quadro desde 2021, olhar para mais de 47 milhões em emendas paradas e nossa cidade precisando, projetos, dinheiro, e não tem porque não dá. Então, aqui esse requerimento eu quero saber o valor real de emendas que estão paradas. E eu acho que não vai fugir muito desse valor aqui, e eu acredito que os senhores vão se assustar com isso. Então, cabe, sim, ao nosso secretário de obras, primeiro, não omitir nesse requerimento, porque a gente vai cobrar de forma oficial, quantos milhões de emendas estão paradas na Secretaria de Obras, ou nas secretarias de uma forma geral, por conta da dificuldade de execução, de executar, de engenheiros. Porque, como eu disse, daqui a pouco não vai ser mais vantajoso para os deputados estaduais e federais mandar, vamos lá, as emendas que saíram e foram rápidas até agora foram dos parquinhos, porque já tinha uma licitação pronta, o dinheiro veio, entrou, comprou os parques para os nossos educandários, é o que está girando. Mas tudo que se trata de obra está travado. Está travado porque tem dificuldade de fazer a engenharia, tem dificuldade porque falta engenheiro, tem dificuldade para fazer licitação, tem dificuldade para tudo. Enquanto isso, a nossa cidade perde e perde muito. Em discussão, vereador Gilson, permite, vereador Adriano Pereira em discussão? Ok? Então, em discussão, ouço o vereador Adriano Pereira. Requerimento 1538. Queria cumprimentar o vereador Gilson. Fiz já diversas falas sobre esse assunto aqui nesta casa, cobranças nesse sentido, até por ser um vereador que tem trazido várias emendas, vários recursos parlamentares aqui para o município, e, de fato, é preocupante porque, além de não ser executado essas obras, não sair do papel, elas se transformam em novelas mexicanas. Aí o risco de se perder esses recursos, de serem devolvidos esses recursos, enfim. Então, é lamentável, né? Eu poderia citar várias situações, né? Tem os 100 mil reais lá para o CI Elfrida Zadroge, tem 100 mil reais para conselheiro Mafra, líder do governo, tem agora mais 100 mil reais para o CI Arno Bernardes, tem quase 2 milhões lá para a pavimentação da Leopoldo Ehring, tem 2 milhões para a pavimentação da Rua Santa Maria, lá no Progresso, na região da Nova Rússia, tem recursos de emenda parlamentar para Antônio Protásio de Oliveira no Concórdia, tem recursos de emenda parlamentar para a pavimentação da Pôr do Sol, da Franz Miller, a reperfilagem asfáltica no início do bairro Velha Grande, a Rua Hermann Rai, lá na Vila Itopava, vereadorito, já era para ter sido executada lá, onde fica a Sociedade Serrinha, e eu podia aqui ficar falando de inúmeras obras, isso agora aqui falando de algumas na área da infraestrutura, de pavimentação, mas se eu for para a área da saúde, tem 2 milhões para a construção da sede própria do SF Alfredo Reis, agora lá na Vila, tem mais 3 milhões já no caixa também para a construção da sede própria do SF Maria Bongart, no bairro da Glória, e assim vai. Eu poderia ficar falando de inúmeros recursos, e de fato deve-se chegar a esse valor realmente. Vereador Gilson, que Vossa Excelência fez um pré-levantamento aí, porque só eu aqui estou falando, né, de recursos que a gente articulou, que a gente trouxe, e aqui não me vem à memória tantos outros, né, mas enfim, e infelizmente, né, essas obras, né, hoje eu ainda cobrava do secretário Dirck, aí tem situações que, além de não andar por conta de tudo que tem acontecido na nossa cidade, às vezes fica uma morosidade interna dentro da prefeitura, né, não sei se é por falta de corpo técnico, de profissionais aí para agilizar isso, mas me parece que, né, colocam lá numa pilha lá os documentos lá e fica lá parado, né, então tem coisa que está parada na CDA, a outra hora está parada na Procuradoria, né, e fica aquele ping-pong, eu fico acompanhando isso, né, então eu cobro, quando está na CDA, por que está aí? Vamos chutar essa bola para frente. Está na obra, está parado, está lá no Progem, enfim, eu tenho que ficar ali monitorando toda hora. Aí quando eles falam que está na Caixa Econômica, beleza, vou lá, falo com o pessoal da Caixa, a Caixa Econômica vai lá, faz a devolutiva. Daí eu tenho que de novo ficar acompanhando para agilizar dentro da prefeitura, porque a Caixa Econômica fez a sua parte. E assim vai. É uma morosidade, né, uma burocracia, é um caos realmente, né, e aí desanima porque a gente vê municípios aqui pequenos da nossa região, outros municípios aqui recebendo recursos, pegando essas emendas e fazendo
fazendo acontecer, com brevidade, com responsabilidade, com compromisso, e aqui Blumenau fica nesse arasmo, fica nessa lentidão, nessa morosidade, infelizmente, e repito, preocupação de que esses recursos possam ser perdidos, e quem vai ser prejudicado? O povo, lá nos bairros, nas comunidades pelos quais a gente tanto luta, e tanto corre atrás para conseguir esses recursos. Tão difícil, né, conseguir o retorno dos nossos impostos, e é quando a gente consegue, junto aqui, aqueles que têm olhado para o Blumenau, porque infelizmente muitos levam voto aqui, depois esquecem de Blumenau, não trazem um centavo, e aqueles que trazem, colocam recursos aqui, infelizmente ainda tem toda essa situação ainda para ser encarada. Então a gente espera que essa página, esse cenário seja virado o mais rápido possível. Ok, em votação. Requerimento 1538. Ok, aprovado e a determinativa para as providências. Moções. Justificativa de voto, ouço o vereador Alexandre Matias. Colegas, eu votei favorável por entender a necessidade de celeridade na execução dessas emendas parlamentares que tantos vereadores, tantos deputados direcionam aqui para a nossa cidade. Mas é importante nós sabermos diferenciar algumas situações, né? Obviamente que quando nós deixamos pronta a ata, por exemplo, dos playgrounds, isso facilita a execução do trabalho. E aí a captação dos recursos vai diretamente para essa ata e a execução acontece como efetivamente estão acontecendo. Como disse o vereador Gilson aqui, na rede pública municipal de educação, toda a rede vai receber os playgrounds daquele trabalho que nós fizemos lá atrás e está sendo executado agora. Mas é importante nós sabermos diferenciar algumas situações. Existe uma morosidade com relação aos projetos, presidente Ito, mas nós temos algumas situações onde, por exemplo, a obra custa 3 milhões de reais e a emenda veio de 100 mil. E aí a contrapartida do município é de 2 milhões e 900. E aí é uma dificuldade muito grande nós executarmos essa emenda. Então, precisa se analisar cada emenda com a sua particularidade. Nós tivemos, num passado não muito distante, um deputado estadual que mandava 100 mil reais dividido para 10 unidades escolares, 10 mil reais para cada uma, o que dificultava a execução também desses recursos. Então, é preciso sim dar celeridade onde se tem a necessidade, mas nós temos algumas particularidades onde a emenda parlamentar não cobre nem mesmo 10% do volume total de uma obra, e isso faz com que o município também tenha a sua dificuldade de execução quando é um caso pontual como esse. Em justificativa de voto, ouço o vereador Adriano Pereira. Queria justificar o meu voto. O líder do governo tentou justificar aqui com relação à possibilidade de algumas situações aí que têm suas peculiaridades, mas, enfim, né, líder do governo, pode ter uma e outra obra nessa situação, mas o que acontece com relação às emendas, vereador Gilson, é que, assim, se leva, às vezes, 3 anos para tirar uma emenda do papel. Aí se disponibiliza o recurso para a pavimentação numa rua, logicamente que em 3 anos vai aumentar o asfalto, a lajota, tudo vai aumentar, vai ter reajuste. Aí a Prefeitura de Blumenau, enquanto o município aqui do lado executa em 1 ano uma emenda dessa, aqui leva 3 anos, aí vai querer o quê daí? Que não tenha
a necessidade de ter uma contrapartida maior ou que não vai ter problema para que se execute essa obra? Lógico que vai ter problema para executar essa obra. Então, não dá para ficar, né, assim, ó, das emendas que eu em particular tenho trazido aqui, todas elas, né, foram trazidas com base naquilo que foi solicitado. Foi feito um levantamento, eu fui lá na Secretaria de Obras, secretário, quanto é que vai para a pavimentação daquela rua? Nós precisamos de X reais, nós precisamos de 2 milhões, ok, então nós vamos conseguir, né, esse valor, ou bem aproximado disso, e eu poderia citar aqui o exemplo da Leopoldo Eric, né, que se falava ali em 1.700.000, 1.900.000, a gente foi lá e conseguiu, por exemplo, 1.800.000, show. Mas olha quanto tempo nós estamos esperando. Era para ter saído já a hora de serviço, era para ter sido executada a obra e nada, né? Então, nem vou falar de outras situações. A Pôr do Sol, Antônio Protásio, Franz Miller vai fazer, acho que uns 3 anos, líder de governo. Aí não tem condições. Então, a gente, quando pediu o recurso para, né, para trazer para o município, a gente não pode citar o nome aqui, a gente trouxe o recurso, né, colocamos no caixa da prefeitura, agora fica aí, né, vai se passando o tempo. Então, assim, essa situação acho que a gente tem que, como diz o ditado, copiar o que é bom. Como é que funciona em outros municípios, aqui não funcionam as coisas. Tem coisas que aqui não funcionam. Vamos ver como é que os outros municípios estão conseguindo aplicar as emendas que estão chegando, os recursos que estão chegando, fazendo as obras acontecer, né? Vamos aí, aqui perto, aqui mesmo, nos municípios vizinhos, lá ver como é que eles estão fazendo o dever de casa, para ver se a gente consegue botar em prática aqui, porque é lamentável, repito, conseguir recursos, colocar à disposição da população e essas obras não acontecerem, na saúde, na educação, na infraestrutura, em tantas áreas, aí fica difícil. Em justificativa de voto, ouço o vereador Gilson de Souza. Vereador Alexandre Matias, líder do governo, respeito a sua fala, a sua justificativa, mas eu quero aqui dar alguns exemplos. Primeiro, essa situação que não é tão grande com relação ao deputado que simplesmente botou 100 mil numa obra de 2 milhões, cabe, aqui é o prefeito, cabe, enfim, a articulação política, chamar o deputado e dizer, querido, não dá. Vou pegar a tua emenda aqui e vou usar numa outra obra menor. Mas vou dar um exemplo aqui de uma emenda que é para um CI, que o senhor conhece muito bem, que é ali na Tupava Norte, onde o piso é bruto. A gente conseguiu uma emenda, inclusive, do deputado estadual Egídio Ferrari, que, infelizmente, é nosso prefeito hoje. Nem as emendas dele ele consegue agilizar. São 100 mil, o piso é bruto, a gente pediu 100 mil para fazer lá o alinhamento do piso, colocar um piso para que as crianças... Detalhe, nesse meio tempo de 3 anos, quase nada, né? 3 anos, esse 100 mil está lá parado, já perdendo provavelmente o seu valor, ia fazer só um piso bruto, colocar o alinhamento, o piso, para que não aconteça. Uma criança já caiu, se machucou, os pais foram lá, cobraram da prefeitura, nós cobramos o tempo inteiro e nada. Aí tu vai lá falar com o dinheiro que está aqui, que são muitas obras de 100 mil, reforma pequena e coisa e tal, eu não tenho engenheiro suficiente, ou seja, está difícil. Ou seja, uma criança caiu, a emenda do deputado, que era do deputado que agora é prefeito, não dá para esperar mais de 3 anos, está lá a comunidade desesperada, o piso está bruto, machucando criança, com os ferros já aparecendo. Olha só, olha o absurdo que é para a nossa cidade, olha a vergonha. E vou te falar, se eu fizer um levantamento aqui para o senhor, tem várias emendas dessas da educação, de 100 mil reais, que nós conseguimos para o Pedro Kraus também, lá tem uma emenda que é do deputado Egídio, tem outra que é da Caroline Detoni, que é para fazer em cima um espaço adequado para as crianças, está lá parado também, não tem projeto, é uma bagunça. Então, desculpa, mas é dinheiro perdendo valor, e pior, é a comunidade sofrendo, como foi o caso da criança que se machucou. Então, precisa de celeridade. E aquelas emendas que são 10%, só chama o deputado e diz, aqui não dá, eu vou usar para outra coisa e pronto. Ok, justificativa de votos sanada. Seguimos para as moções da ordem do dia. Consulta para a votação englobada das moções constantes da ordem do dia. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Ok, em votação englobada das moções da ordem do dia. Também já quero justificar a ausência da vereadora Simara Silva Miguel na comissão e também na sessão de hoje, por motivos particulares.
Ok. Moções aprovadas e a diretoria para as providências, com o voto sim também do vereador Flávio Linhares, isso, Flávio? Ok. Eu também. Pela ordem, presidente. Voto abstenção do vereador Bruno Win. Agora sim, ouço pela ordem a vereadora Cristiane Loureiro. Presidente, eu peço a permissão para me retirar por conta de uma agenda em Florianópolis e também quero dizer que o senhor Darcy Peters, né, veio a falecer hoje e meus sentimentos, né, ao dono do Ataliba e que tem aí o nosso respeito e a família também. Ok, dispensada para seguir a agenda e também, final da sessão, faremos um minuto de silêncio ao senhor Darcy Peters pelo falecimento, dono do Ataliba. Dando sequência, na manhã de hoje, convoco uma reunião extraordinária para a votação da redação final dos projetos urgentíssimos aprovados na manhã de hoje e consulto os senhores vereadores para a transferência dos pronunciamentos para a reunião extraordinária convocada. Os favoráveis permanecem como estão, ou os contrários se manifestem. Se manifestou Gilson e... Não? Ok. Sentar na barra rapidinho. Ok. Nesse caso, nada mais a ver tratar. Encerra a presente reunião ordinária. Só confirmar a presença de todos, por gentileza. Ok. Confirmando Adriano Pereira, sua presença. O vereador Flavinho, por gentileza, também confirma sua presença na sessão para entrar. Já abro a presente sessão extraordinária e solicito aos senhores vereadores que acessem o sistema de votação para confirmar a presença em plenário. Hora já feito o encaminhamento. E, dando sequência na manhã de hoje, consulta o plenário para a votação englobada das ações finais dos projetos de lei 9.547 e 9.552, aprovados em urgentíssimo na manhã de hoje. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ok, em votação englobada. Diego, toca depois as... Votação para finalizando, vereador Bruno, vereador Alexandre Matias, ok. Redações finais aprovadas e a sanção do Executivo. Agora sim, finalizando os trabalhos da ordem do dia, eu passo a ouvir os vereadores inscritos na manhã de hoje. Repasso os trabalhos ao vereador Diego Nazato, para que ele possa dar sequência à sessão. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Jean Volpato, vice-líder do PT, pelo tempo de até 4 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu fui procurado por um cidadão muito preocupado com as condições da SC 421, que liga ali Blumenau a Pomerode, e ele me encaminhou fotos, quero até pedir para o Ari, se tiver essas fotos, que mostram enormes crateras já abertas no asfalto, como essa em frente à Casten. São imagens que preocupam qualquer motorista e que mostram um descaso que precisa ser tratado com urgência para evitar acidentes. Aí o buraco, aqui é só um exemplo, porque quem trafega ali pela via consegue ver que inclusive é um asfalto de péssima qualidade. O que mais me chama a atenção é que essa rodovia, senhoras e senhores, foi revitalizada e inaugurada neste ano de 2026, dentro do programa Estrada Boa
boa do governo do Estado. Foi uma obra anunciada com investimento de aproximadamente 12 milhões de reais. Eu não falei 2, eu falei 12 milhões de reais. E aqui tem a outra foto da festa no dia, como podemos ver, no dia da inauguração dessa revitalização da SC 421. Aí a gente vê o prefeito Egídio, o Pinoquinho Melo aí falando ali com a placa, todo mundo em cima da placa, batendo palma, fazendo uma festa, tomando chopp da revitalização da SC 421 do tal Estrada Boa. E aí fica a pergunta que a população nos faz: como uma obra recém-entregue já apresenta problemas tão graves? Vale lembrar que a última grande revitalização dessa rodovia havia sido realizada em 2006. 2006, durante o governo do saudoso Luiz Henrique da Silveira. Aquela pavimentação serviu à população por quase 2 décadas. Foram 2 décadas e não custou nem um terço dessa revitalização. Não foi nem um terço dessa revitalização. Agora, poucos meses após a entrega da nova obra, já existem pontos totalmente esburacados, mostrando que a obra foi muito mal feita. Por isso, levei esse caso, inclusive estou levando esse caso ao Ministério Público de Santa Catarina para investigar as condições dessa obra. Não é normal uma obra de mais de 11 milhões de reais, quase 12, não durar nem 6 meses, senhoras e senhores. Quase 12 milhões do bolso do contribuinte catarinense. A população catarinense merece respeito e não pode aceitar que uma obra recém-revitalizada já apresente problemas que recoloquem em risco quem passa por ela todos os dias. E aí, senhoras e senhores, é impossível não pensar um gasto tão alto, 12 milhões de reais, vereador Adriano Pereira, para uma revitalização de uma rodovia que não durou 6 meses. Aí não, né, é impossível não levantar aí a suspeita, porque realmente muito recurso, pouca entrega, o asfalto ali é uma farinha, está totalmente esfarinhado, é podre aquele asfalto, sem qualidade colocada, alguém está ganhando com isso. Eu não tenho dúvida, concedo aqui uma parte ao grande defensor do governador, o vereador Flávio Linhares. Em a parte, vereador Flávio Linhares. Vereador, essa forma jocosa de tratar o nosso governador, que Vossa Excelência faz na tribuna, não combina com aquilo que vocês chamam da liturgia do cargo do parlamento. Tanto criticaram o ex-presidente Bolsonaro sobre isso, mas insistem em usar essas ferramentas jocosas. Quando o senhor veio falar aqui sobre rodovia, eu pensei comigo, fiquei feliz. Agora, a 470, que nós vimos outdoors espalhados por toda a sua extensão, com uma família de pré-candidatos aqui do nosso estado, e inclusive da nossa região, finalmente agora vai sair, porque ele vai cobrar as rodovias. Agora, no que tange às rodovias estaduais, é natural, pode acontecer algumas avarias e o seguro da obra, a própria garantia dada à empresa que esses contratos públicos, tenho certeza que serão cobrados, porque o governo de Santa Catarina, que diga-se de passagem, nunca teve um governador de esquerda, vai fazer a sua parte. Vereador, então, mais 2 minutos só para concluir, devido a 2 à parte ali, o vereador Adriano agora vai falar também. O senhor vai liberar o vereador Adriano a falar? Sim. Agora? Então, com a palavra, o vereador Adriano Pereira. Vereador Jean Volpato, esse programa Estrada Boa é uma verdadeira piada, né? É bonito nos outdoor, né? E olha, põe outdoor, né? Olha o gasto que se teve em publicidade com outdoor falando desse Estrada Boa. Inclusive, me estranha ver os outdoors de Estrada Boa em Blumenau, onde não tem obra de Estrada Boa em Blumenau. Foi feita uma reunião, me recordo, lá na Sociedade Serrinha, na Vila Itopava, teve o deputado do PL lá presente, e até, inclusive, falou que nem precisava de projeto. Olha só, um deputado que tem ciência que obra não sai sem projeto, lá falou, não precisa de projeto e tal. Todo mundo que esteve lá, né, estava cheio lá, a Sociedade Serrinha ouviu isso do deputado, que falou que não precisaria de projeto. E está aí, não saiu obra nenhuma, nem 1 metro de asfalto de Estrada Boa lá na Vila Itopava.
né? Imagina também se era para sair com essa qualidade que Vossa Excelência mostrou ali, é melhor que não saísse, porque a Vila Itopava e qualquer bairro da nossa cidade merece obra de qualidade, obra bem feita, né? E não coisa para esfarelar, coisa para se desmanchar. Mas o vereador que me antecedeu aqui, né, o ex-líder do governo, Flavinho, falou e não falou nada da SC 108, do prolongamento da Via Expressa, por que aquela obra não anda, por que não chegou lá no pé da Serra da Vila. Ele não fala das obras estaduais que estão paradas, né, daquelas que o governador diz, isso não é compromisso meu. Não, é governador de compromisso com quem, então? Obrigado. Obrigado, vereador Adriano. Presidente, mais 2 minutos para concluir. Concedo mais 2 minutos. Obrigado, presidente. Vereador Flávio, Vossa Excelência, tão defensor aqui do governador Jorginho Melo, então, por favor, acione o seguro, porque o que a gente está vendo lá é um asfalto com material podre, sem qualidade, inclusive arriscando vidas de motoqueiros, de pedestres, inclusive que passam naquele local, né, às vezes atravessam aquela rodovia, inclusive motoristas, né, com avarias no próprio carro. Então, acione esse seguro, porque já passou da hora. E, sobretudo, Vossa Excelência aqui fala na BR-470, eu acho que se eu fosse um vereador aqui do PL, eu teria vergonha, inclusive, de colocar na minha boca a palavra 470, porque o presidente dele, quando foi presidente, não colocou R$1 nessa rodovia e, além de não ter colocado R$1, ainda tirou recurso da 470, precisou um governador aqui, que também era do grupo político dele na época, colocar dinheiro na 470 para a obra não parar 100%, porque, de fato, a obra ficou estagnada há 4 anos e foi com o presidente Lula que essa obra avançou e hoje já está com 80% das obras concluídas. E aqui, bem lembrou o vereador Adriano, e a SC 108, pasmem, senhoras e senhores, a enteada do presidente dele, a filha da Michele, está lá num carguinho comissionado, num cabide de emprego, no escritório do Estado de Santa Catarina, em Brasília, ganhando até o final do ano meio milhão de reais. Quantos quilômetros da SC 108 poderia fazer com R$500 mil que está entregue para essa guria, que não fez nada para Santa Catarina, não tem uma contribuição para o nosso Estado, apenas cabide de emprego colocado? Então tenham vergonha na cara na hora de defender aqui o que não é defensável e tenham coragem de falar o que precisa ter coragem de falar, porque aqui este vereador tem coragem de dizer o que precisa ser dito. Com a palavra, vereador Adriano Pereira, líder do PT, pelo tempo de até 6 minutos. Colegas vereadores, quem nos acompanha aqui no plenário, também através da internet, da TVL, queria, com a ajuda da TVL, iniciar falando sobre a situação dessa ponte lá na região do Progresso, na rua Alfredo Röpke. As pontas de prego aparecendo, tudo podre, perigo dos pedestres caírem. Aqui na rua Alfredo Röpke, uma transversal da rua Leopoldo Eric, no Progresso, também acompanhando, fiscalizando a situação que se encontra nessa ponte. Olha só. Intendente do Garcia, Juliane Junks, olha aí. Esfarelando a ponte, ó. Olha só. Olha a situação da ponte. Pelo menos trocar esses pranchões, essas corredeiras aqui, as pontas de prego aparecendo, tudo podre, perigo dos pedestres caírem, já não tem aquela proteção lateral, onde em alguns locais já aconteceu das pessoas caírem dentro do próprio ribeirão. Não tem proteção lateral e ainda dessa situação aqui. Essa é a situação da ponte aqui na rua Alfredo Röpke, transversal da rua Leopoldo Ering, no Progresso. Esperamos que o mais breve possível a intendência aqui do Garcia tome providências, o prefeito Egídio e a Secretaria de Serviços Urbanos, o secretário Josiel, porque isso aqui é uma vergonha, é um descaso, o trabalho não para. Então tá aí, ó, quando eu faço críticas à Secretaria de Serviços Urbanos, alguns vereadores ainda acham que está bom o andamento da Secretaria, tá aí, a prova, vereador Jean Volpato, do desleixo com os nossos bairros, com as nossas comunidades, né, as pontes aí apodrecendo, outras caindo, levando meses aí para receber uma manutenção básica ali da troca de pranchões, enfim, está feia a situação, né? Na sequência aí, lá também na região sul, lá na rua Santa Terezinha. De obras abandonadas, obras paralisadas, obras que não andam, muitos recursos a gente trouxe aí para diversas obras na cidade.
que não falta em Blumenau são obras paradas. A exemplo dessa aqui na Rua Santa Terezinha, no bairro Progresso, que já se arrasta há tempo, uma das novelas mexicanas. Em todos os bairros da cidade tem novelas mexicanas. Obras paralisadas, obras causando transtornos aos moradores, aos comerciantes, às empresas, enfim, à população, aos pedestres. Blumenau virou um cenário, né, de obras abandonadas, obras paralisadas, obras que não andam. Muitos recursos a gente trouxe aí para diversas obras na cidade, para investimentos na área da saúde, na educação, na área de infraestrutura, pavimentação, e as coisas não saem do papel. Tem emendas parlamentares por recursos em caixa, inclusive, parada lá na prefeitura, e as obras não estão sendo executadas. Obras como essa aqui, que o povo já está por aqui, e nós também, porque nosso papel é justamente fiscalizar, cobrar, reivindicar. E até quando? Até quando Blumenau vai ficar nesse cenário vergonhoso, sendo manchete negativa a nível estadual, a nível nacional? Blumenau precisa virar essa página, e nós precisamos realmente deixar isso para trás e fazer Blumenau ir para frente novamente. Temos que sair desse cenário o mais rápido possível. O povo paga seus impostos e precisa ver as coisas acontecendo. Nas mais diversas áreas, repito, as coisas estão paradas. Na regularização fundiária e tantas outras que eu poderia aqui ficar falando. Não dá para a gente ficar nessa situação. Blumenau precisa andar para frente. O trabalho não para. Então tá aí, a gente está acompanhando todo esse cenário caótico que vive o nosso município. E eu quero focar aqui, porque o tempo é curto ainda, nas questões das manutenções. Olha aí, tem uma foto ali de um buraco na rua Franz Miller. E aí algumas pessoas vão dizer, poxa, o vereador está perdendo tempo para falar de buraco. Sim. É um buraco, vereador Diego, que está na via principal, na rua Franz Miller, no bairro Velha Grande, há semanas, e o secretário Josiel e sua equipe de serviços urbanos não conseguem fechar. É um simples buraco, né? Está aí, ó, olha ali, uma cratera, até a foto não está muito boa, mas enfim, nesse buraco aí os veículos estão detonando a suspensão, corredor de ônibus. Daí eu já mandei para o WhatsApp deles, já mandei para a engenheira, já mandei para os responsáveis, já fizemos ouvidoria, já fizemos solicitações, já fizemos todos os encaminhamentos que cabe a gente fazer. E os caras não conseguem lá fechar um simples buraco numa via pública, repito, ali inclusive corredor de serviço, líder do governo. Eu falava com o líder do governo, inclusive, sobre os ofícios, né, porque o secretário pediu, faça os ofícios, vereador, manda para a gente. Mandei cópia para o líder do governo, de ruas que sempre receberam manutenção, rua Gervásio João de Sena, lá no final da Rodolfo Bretzky, lá na Ana Miller, lá na rua Reinaldo Gutz, lá que só faz um pedaço, não faz o restante da rua, né? E aí falava com o Éder, o procurador, disse, vereador, já foi orientado que essas ruas aí sempre receberam manutenção, são ruas históricas, tem que continuar recebendo manutenção, e aí um joga para o outro, né? Um diz que deu o aval, outro diz que está tudo ok, um diz que já falou para o secretário que está tudo certo, aí a gente fala com o líder do governo, ele disse que vai falar também, mas ninguém resolve nada. Ninguém resolve nada. E o povo fica esperando uma solução. É uma vergonha, é uma vergonha. Coisa simples, pô. Coisa simples. Aí agora chega para nós as imagens da patrola em manutenção, lá sem roda, não sei o quê. Na região da Velha nem patrola não tem, da Itopava está estragada. Enfim, está um caos. Está um caos. Olha aí a patrola. Tem a foto aí. As patrolas estão desse jeito aí, ó. Ó, a patrola da região norte. Lá na Velha nem tem. E por aí vai. Até quando isso aí? Olha que ponto que chegou Blumenau. Né? Chegou num caos assim, numa situação que, pelo amor de Deus, é lamentável. Olha, tem as fotos do meio-fio ali agora. Olha só, eu quero mostrar a situação de como é que está os meios-fio. Né? O meio-fio lá olha ali, na Franz Miller. Olha ali, os moradores fizeram meio-fio com pedra, vereador Brunuim. Olha lá. Assim o pessoal está tentando fazer para as águas não entrar para dentro das casas, porque não tem nem meio-fio. Ali é corredor de serviço, a rua principal do bairro Velha Grande, olha lá. Aí as águas não têm meio fio, daí não são direcionadas devidamente para a Boca de Lobo, porque elas correm por ali, acaba causando erosão, deslizamento, afetam as casas, levam água para dentro das casas, as pessoas são humildes, perdem tudo que têm, o pouco que têm, né? Aí na sequência mais uma foto ali na Germano Kratos Neto, na frente do Lar Betel, lá na Velha Grande, tem ali, olha ali. Estou cansado de pedir uma manutenção simples no calçamento lá, arrumar essas lajotas que estão encavaladas, vereador Bruno Cunha. Olha lá. Pelo amor de Deus, os caras não conseguem fazer uma manutenção básica no calçamento. Eu estou pedindo, há tempo, semanas, meses, vai passando e os caras não conseguem arrumar. Aí, mais uma foto, loteamento Donedite. Várias solicitações para ir lá arrumar isso ali. Olha ali, o meio-fio afundou, a tubulação, não sei, o calçamento. Olha lá como é que está a situação da rua. Os carros passando com dificuldade lá no loteamento Donedite. Eu podia ficar aqui a manhã inteira, o dia inteiro, mostrando fotos, situações de coisas básicas que é para ser resolvido e as coisas não acontecem. Aí o cara é ruim. Não, vereador, você sabe criticar, vereador sabe malhar o pau. Você não quer que eu faça o quê? Eu estou aqui para fazer o quê? Para cobrar o que o povo nos pede, que o povo precisa. Aí se vocês atenderem, não me custa vir aqui, beleza. Mas vocês não estão fazendo dever de casa, pô. E quanto é que é o salário do secretário? Bem mais que o vereador, acho que 10 conto a mais que o vereador. Né? 25 conto, acho que é o salário do secretário. Pô. Fica difícil, né? Fica difícil, conceda a parte. Em a parte, vereador Jean Volpato.
Vereador Adriano, parabéns pela cobrança. Eu sei que a gente se exalta às vezes na tribuna, porque de fato é a gente que está ouvindo lá do morador, né? O prefeito não sai do gabinete, ele não ouve ninguém, mas é a gente, é o vereador que está ali do lado da comunidade. Sobretudo, vereador Adriano, esses dias eu estava conversando com uma amiga que morou 10 anos fora de Blumenau, ela não tinha mais retornado para a cidade, e ela me falou o quanto essa cidade está abandonada, quanto essa cidade, inclusive vai dizer, não reconheço mais Blumenau, aquele capricho, a cidade das flores, aquela cidade bonita que sempre foi característica da nossa cidade. Agora eu quero falar uma coisa, vereador Adriano, que não é defender o prefeito, mas, de fato, eu nunca vi, nos últimos tempos, o prefeito, na base da democracia, nós temos que dizer que é democrático mesmo. Porque o João Paulo Kleinubin, ele ficou conhecido como o prefeito que cuidava apenas do centro. O Décio Lima ficou conhecido como o prefeito dos bairros. Esse prefeito realmente é muito democrático, ele não cuida nem do centro e não cuida também dos bairros, ele não cuida de nada na cidade. E isso é preciso reconhecer. Concede mais 2 minutos e meio, presidente. Concedo mais 2 minutos e 30. Com a presença do Chico, nosso amigo Chico aí, nos visitando aqui também hoje no plenário. Obrigado pela presença aqui. Enfim, colegas vereadores, eu nem tenho mais as fotos aí, mas olha só, hoje eu postei ali de um buraco que está se abrindo, uma cratera ali na rua Antônio Zendron, e ali até as pessoas foram lá e falaram, pois não tem vereador? Não, por sinal ali tem, porque lógico, não tem vereador, um vereador para todo bairro, o vereador não é de um bairro, não é de uma rua, o vereador quando se elege, ele é da cidade, é dos 35 bairros. Mas por sinal ali tem 2 vereadores. Tem o meu colega vereador Gevô Pato e tem o vereador João Vale. Né? E aí eu falava para o cidadão, não é questão de falta de vereador, porque ali tem 2 vereadores, né? Um da base e um da oposição, e eu acho que vai demorar para ir lá resolver o buraco. Aí eu mandei a foto para o intendente, né? Já mandou o pessoal lá, vamos ver quantos dias, né? O pessoal botou um galhozinho de uma árvore lá já, vereador Diego, e está essa situação, né? Para se resolver um buraco, desentupir uma tubulação, arrumar um calçamento, fazer uma manutenção, patrulhamento, coisas básicas, uma roçada, meu Deus do céu, isso virou um parto, né? Na nossa cidade. É um caos, é um caos. E a gente vai bater nisso enquanto isso não mudar, infelizmente. Eu ainda queria, antes de encerrar, falar de algumas demandas não, reivindicações, problemas que estão surgindo lá no hospital da FURB. Né? Eu estive lá visitando, lá no começo realmente fiquei bastante preocupado com o cenário que eu vi lá. A prefeitura está colocando bastante recurso lá, né? Coloca mais que o próprio Santo Antônio, o próprio Hospital Misericórdia, vereador Gilson, lá naquele hospital, mas chegando aí muitos relatos de situações lá que são preocupantes. A gente está em contato lá com a direção do hospital, já mandei isso para o secretário de saúde, né, para vice-prefeito, enfim, estamos cobrando aí providências. Né? No início, eu repito, fui lá, entendi a situação, a diretora nos recebeu com muito carinho, mostrou que estavam empenhados em correr atrás de tudo aquilo que faltava, mas agora para frente a gente quer ver as coisas sendo resolvidas, o povo bem atendido lá, porque, né, as reclamações são inúmeras que começam a chegar com relação lá ao hospital, que é administrado pelo IMA, né, e a gente quer ver quais são as providências que vão ser tomadas. Repito, um orçamento significativo, né, foi colocado lá, né, aportado lá, diferente do próprio Hospital Santo Antônio, que não recebe aquele mesmo valor, o Hospital Misericórdia muito menos, né? Então, a gente quer ver o resultado na prática, o povo sendo bem atendido lá. Então, nós vamos apurar essas denúncias que nos chegam, todas essas situações, repito, já mandei aos responsáveis, né? E se tiver que trazer aqui, né, essas situações aqui, colocar na tela, infelizmente, nós vamos trazer, porque o povo em primeiro lugar. Obrigado. Obrigado. Passamos a ouvir Bruno Cunha, do Cidadania, pelo tempo de até 6 minutos. Bom dia, presidente, vereador Nazato, que preside os trabalhos nessa manhã. Bom dia aos colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos acompanha aqui no plenário e também através dos canais de comunicação dessa casa. Eu sempre digo que essa é uma casa democrática, uma casa plural, e cada vereador tem a sua metodologia de trabalho e sua forma também de conceber o mundo. E quem acompanha os nossos trabalhos sabe que a nossa linha é uma linha do diálogo, uma linha da conexão, é uma linha de trabalhar pelos 35 bairros da cidade, principalmente através da assessoria sempre presente nos bairros, mas também da construção de uma sociedade melhor, focada nas pessoas e focada nos animais. E sei que muitas vezes, por eu ser um político de muita bandeira, trabalhar muito mais o assunto, ter esse viés mais acadêmico, às vezes as pessoas, né, questionavam no começo do nosso mandato o nosso trabalho comunitário, e foi algo que a gente foi aperfeiçoando, foi modificando também com a experiência, com a possibilidade, com a equipe que o mandato também traz. E eu fiz coro com meus colegas vereadores em relação a algumas reclamações, de fato, de demandas que estavam um pouco paradas em secretarias, mas
também preciso reconhecer algumas coisas que depois de um tempo foram desenvolvidas. E ali eu queria mostrar 2 imagens na tela, uma de uma demanda atendida no nosso bairro Velha, na rua João Pessoa, que a comunidade me pediu e estava um tempo parado, e fiz lá o papel do vereador de trazer aqui, fazer indicação, ligar para secretário, ir lá para conversar, e nós tivemos um avanço. Assim como tivemos também no bairro Escola Agrícola, e eu gosto de mostrar na sequência, um abaixo-assinado que a gente recebeu dos moradores da rua Samambaia e que, de fato, fizemos aqui todo esse processo burocrático. Às vezes ele é lento, às vezes não é no tempo que a gente quer, a gente entende as dificuldades, mas a gente foi atrás das soluções. E estão os avanços aqui, então a gente cuida também para que a gente possa entregar resultados concretos, porque, volto a dizer, acho que acima de qualquer ideologia, de qualquer posição, eu acredito na política do trabalho e na política do resultado, e é nisso que eu foco os meus esforços aqui no meu mandato. Esse final de semana, nós tivemos aí um final de semana bem agitado de eventos comunitários, e eu queria também mostrar algumas ações importantes que a gente participou, de grupos que nós somos historicamente conectados e estão inseridos nas nossas pautas, nos nossos projetos de lei, na nossa luta e na nossa visão de mundo. Primeiro, nós tivemos um encontro no Norte Shopping, que tem feito vários encontros, juntamente em parceria com o Instituto Bem Animal, do qual eu sou voluntário, e dessa vez específico o encontro dos Chihuahuas, onde a gente foi convidado, inclusive para participar, palestrantes, né, para também ser jurado aqui, e foi um momento de integração muito bacana, e todo mundo que acompanha meu trabalho sabe, como eu, desde o momento que eu entrei nessa casa, aliás, muito antes de entrar nessa casa, sempre foi um envolvimento meu, e sempre foi uma luta minha, a construção de uma cidade melhor, que inclua também os animais, seja em relação aos espaços pet-friendly, que é a lei da nossa autoria, seja em relação às indicações que a gente aprovou também de espaço nos parques da cidade, né? Como essa interação que está acontecendo com os movimentos, com as ONGs. Então, a gente está sempre presente, sou um cara que estou o tempo todo, não apareço no período eleitoral, a gente faz esse trabalho consistente todo o ciclo, né? E seguimos realizando. Tivemos também uma feijoada em que fomos convidados pelo nosso amigo Narciso, uma feijoada do Jeep Club, que foi um sucesso, parabéns ao Jeep Club, tem umas imagens aqui também, até onde nos chegou a informação, mais de 1.500 feijoadas vendidas, muitos colegas a gente encontrou também nesse evento, um momento de confraternização, e a gente sabe a importância do Jeep Club na história da cidade de Blumenau, então são mais de 100 integrantes, parabéns a toda essa organização, estava realmente um evento da maior qualidade. Quero também destacar outra feijoada que nós tivemos presente, da Sorri Pradal. Temos a imagem com o nosso amigo Xepa, e também parabenizar o Rodrigo, todos os voluntários da Sorri Pradal, uma instituição do nosso querido bairro Água Verde, uma instituição que também a gente já por diversas vezes defendeu aqui, no sentido da gente ter os serviços, ter a questão de fono, a gente sabe que é uma demanda muito contínua, e é tão importante que as ONGs e as entidades da nossa cidade, que são um diferencial, vereador João Vale, um patrimônio da cidade de Blumenau, fazem esse trabalho numa demanda que ela é tão intensa e tão extensa, que o poder público por si não teria condição de fazer tudo. Então, graças a Deus, a gente tem essas entidades, essas associações, essas instituições que precisam sim ter a nossa defesa, o nosso olhar e o nosso carinho atencioso. Também quero mostrar na sequência, tivemos aí prestigiando a Agropet Casa Jardim, que completou 5 anos, junto com a Exla, que foi nossa estagiária aqui lá em 2019, né, uma das primeiras estagiárias quando eu defendi nessa casa que os vereadores mirins não ficassem apenas como vereadores, mas tivessem possibilidade de dar essa continuidade também com vagas nos estágios aqui na casa, e desde aquela defesa que a gente fez no primeiro momento, outros colegas também tiveram esse olhar e abriram essas oportunidades, a gente tem muito orgulho disso, e temos também o que começou nossas agendas no sábado, uma imagem da exibição dos vídeos da Gincana, que esse ano teve, né, como tema recriar a história da cidade como se ela fosse colonizada não pelos alemães, mas por outro povo. E as 8 equipes fizeram vídeos bem consistentes, bem legais, e foi essa parceria da Liga dos Gincaneiros com o Shopping, exibição no sábado de manhã. Eu que sou gincaneiro há mais de 15 anos e que sempre tive presente, como outros colegas, vereador Gilson aqui também, e sempre estou à disposição de defender também a importância, os interesses da gincana, como mostrei semana passada, onde convocamos uma reunião junto com a vice-prefeita, com o secretário, para que a gente pudesse também avançar em alguns detalhes para a edição desse ano. A gincana que tanto faz pela nossa cidade, parabenizo aqui os gincaneiros, foi um evento realmente muito bacana, e esses vídeos já estão disponíveis, né, na Liga dos Gincaneiros, na página da internet, as equipes estão disponibilizando, e é muito bacana porque é um momento histórico de resgate da nossa cultura,
para as pessoas também, a população que quer conhecer um pouquinho mais da gincana, das equipes, prestigiar, porque foi feito algo realmente com muita qualidade. Então, fica aqui o nosso reconhecimento de todos esses eventos, de todas essas ações. Tivemos também esse final de semana a comemoração do Dia Municipal aqui de Intérprete de Libras, onde a gente também sempre lutou nessa casa por essa pauta, pelo respeito, pela valorização desses profissionais e temos mais algumas ações, mas o tempo não me permite mostrar tudo, porque a gente tem essa metodologia constante de trabalho em relação ao cooperativismo, em relação ao sucesso que foi da nossa legislação, do selo do cooperativismo e o carinho que a gente está tendo, né, de todo o segmento em relação a essas ações que têm acontecido, que inclusive muito me orgulha. Existe hoje aqui na cidade, eu quero na sexta-feira visitar, vereador João Vale, projeto A Lei Nossa, do cooperativismo nas escolas. Somos a primeira cidade aqui de Santa Catarina, acho que do Brasil, a aprovar, numa solução jurídica que o nosso gabinete encontrou, que passou de forma unânime por essa casa e que está hoje fazendo a diferença, porque eu acredito que é um outro caminho. A gente não precisa construir uma sociedade na competição, a gente pode construir uma sociedade na cooperação e na crença profunda de que é possível, sim, a gente fazer um mundo ser um lugar melhor, com trabalho sério, com capacidade de diálogo, com uma política de pacificação e na construção dessa sociedade universalista, que entenda com a sensibilidade os direitos das pessoas e que também tenha a preocupação real e efetiva e constante com o direito dos animais. É isso que a gente acredita e a gente segue essa luta. Obrigado, presidente. Obrigado. Passamos a ouvir João Vale Neto pelo tempo de até 5 minutos. Concede o tempo? Sendo assim, passamos a ouvir Gilson de Souza, do União Brasil, pelo tempo de até 8 minutos, sendo 4 concedidos pelo vereador Egídio Beckhauser. Senhores vereadores, eu juro que eu quero e tento sempre falar bem desse governo, mas fica difícil, né? Eu quero mostrar algumas imagens, Ari, se puder fazer a gentileza, do Parque Ramiro. E eu vou te falar que eu estou cobrando desde o ano passado, cobrei em janeiro, a imprensa bateu em cima dessa situação no parquinho, mas depois, de uma forma geral, do parque geral, se puder fazer, os banheiros, que é uma novela, está há um tempão lá para reformar e não fizeram. Olha só o estado do parquinho das crianças. E eu fui obrigado a vir aqui falar, porque eu estou cobrando desde janeiro e eu gosto do Ulisses. Olha o parque, olha o estado que está a manutenção desse parque no Ramiro. E quando disse aqui o vereador, que esse prefeito, olha só o estado que está o nosso... E quando disse aqui o vereador Jean Volpato, que esse prefeito ele é eclético, ele não cuida bem dos bairros e nem do centro, está aqui, do ladinho da Vila Germânica. Olha o estado do banheiro que as famílias têm que usar. Olha o estado que é o Parque Ramiro, que é um dos parques mais utilizados pela nossa cidade, que é do ladinho da Vila Germânica, e eu fui obrigado a me manifestar. Porque, senhores, eu recebi um vídeo de um pai mostrando a perna de uma criança que se machucou. Esse governo é muito ruim, e eu posso afirmar que ele é muito ruim, porque qualquer governo anterior, o vereador cobrava aqui, levava 1, 2 meses, resolvia. A imprensa batia, rapidinho, 1 semana, 2, resolvia. Esse governo, o vereador bate, a imprensa bate, todo mundo bate e não resolve. Está esse parque lá abandonado, o parquinho, correndo risco, criança com prego, com ponta. E aí os caras vão lá fazer, o que eles fazem? Um puxadinho, eles botam madeira por cima, faz aquilo ali, tem que arrancar e tem que jogar tudo fora e fazer um novo. Ou seja, e não é só isso, como eu disse, o banheiro que demora para ser feito, está um tempão para fazer, as quadras, pintura, tudo está abandonado. Eu nunca vi o Parque Ramiro tão abandonado na minha vida. E é lamentável, senhores, é lamentável. Como eu disse, eu fui paciente, eu cobrei desde o ano passado, cobrei em janeiro, porque fizeram um videozinho dizendo, vem para o parque. Quando eu olhei, vem para o parque, piada, né? Porque eu fui lá em janeiro, o parque todo abandonado, todo deteriorado. E aí, com o tempo, eu fui deixando. Quando eu recebi o vídeo desse pai, realmente indignado, que o seu filho machucou nas madeiras que estavam soltas ali, no prego, aí não tinha como não vir aqui a público e não externalizar isso aqui e dizer o quanto este governo é ruim. Mas, aliás, para ser ruim tem que melhorar muito, né? E a população está sentindo isso, eu não consigo entender. É lamentável, senhores, um parque, o maior parque utilizado pela população, no centro da cidade. Imagina os outros parques e praças. Eu até fiz aqui, como nós ajudamos no ICIs, que não tinha um parquinho, a gente foi lá, cobrou dos deputados, do deputado Napoleão, a gente conseguiu emendas para os parquinhos. Eu vou até fazer, vou te ajudar, prefeito. Essa é a sua obrigação, mas eu vou te ajudar. Eu vou, inclusive, já fiz ofícios pedindo emendas para os deputados estaduais e federais para conseguir parques novos para o Parque Ramiro,
para os parques e praças da nossa cidade. Aqui eu estou falando do Ramiro. Você vai lá atrás do Terminal da Velha, nem parque mais tem. E olha que foi cobrado, foi falado. Você vai aqui na Ponta Aguda, abandonado. Não tem um parque e uma praça da nossa cidade que não está abandonada. Abandonada. Então, passou do tempo desse prefeito realmente trabalhar e fazer alguma coisa, porque é lamentável. Quantas crianças, vereador Brunoim, vereador Adriano, vereador Diego Nazato, vereador Flavinho, quantas crianças vão ter que se machucar, ou pior, acontecer um acidente mais grave por conta daquele parque? Parem de ficar botando martelinho com madeirinha, fazendo uma, sei lá o que é aquilo, que nem é gambiarra, aquilo ali não serve. Vão lá, façam uma reforma, não é possível. Foram tantos falados, anunciado que foi o maior, a Oktoberfest com o maior lucro. O lucro da Oktoberfest não é para investir também no Parque Ramiro? Também nos parques, porque realmente o lucro da Oktoberfest é para fazer para o Natal, para a Páscoa, para outros eventos, mas também é para fazer isso, que é a obrigação do Parque Vila Germânica. Então, é lamentável, cobrei do secretário Ulisses, de novo, mais uma vez, ele disse que iam lá fazer, mas fazer remendo não adianta, secretário. Tem que fazer e rápido, não igual a obra do banheiro que está lá quanto tempo. Então, é lamentável. Outra coisa que eu quero fazer aqui, Ari, ontem eu fui o primeiro a chegar lá na semana de capacitação dos agentes de vigilância escolar. Eu disse, reafirmo e falo aqui publicamente que eu não acredito, não confio nesse modelo. Mas eu, como vereador, tenho que fazer a minha parte. Fui lá fiscalizar. O que eu vi no primeiro momento, tenho acompanhado, pedi lá a listagem. Enfim, não sei se a capacitação é adequada. Para mim é um chá de cadeira que esses coitados estão tomando lá. Né? Agora eu vi falar, pelo menos eles têm identificação e uma camisa, de tanto nós batermos aqui. É bom que tenha um vereador com coragem de falar o que eu falei, porque como é que os caras vão lá, agora o próximo passo que eles têm que ter é, no mínimo, tonfa, né? Porque não adianta ter tonfa, um spray de pimenta, alguma coisa. Porque se entrar alguém dentro da escola do CI, com todo respeito, por mais que essa capacitação teórica que eles vão ter aqui, não vão conseguir resolver e não vão conseguir proteger nossas crianças. Então eu falo, pelo menos eles têm nos escutado aqui e têm resolvido. Botaram agora um uniforme, que até então não tinha nem uniforme, colocaram lá um crachá, pelo menos, e estão capacitando. Né? Quero ver se esse teórica que está aqui funciona. Senhores, outra situação que tem aqui é o DIC da Antônio Traz no bairro Volstad. Sério, quando eu vi o vídeo do prefeito fazendo um videozinho lá naquele DIC, eu falei, não é possível, ele deve estar de brincadeira. Que ele é mal assessorado, a gente já sabe que ele é mal assessorado. Mas que ele não tem noção de, pelo menos, antes de gravar um vídeo, pesquisar um pouco da história desse DIC, realmente eu fico preocupado. Todo mundo sabe, esse DIC aí foi o pessoal do Alemão da Lumetal, um grupo de empresários ali, que realmente montaram, fizeram aquilo. Cara, eu desafio os vereadores para ir lá. Aquilo ali é uma engembração, é o único DIC que tem motores de combustão. É o único DIC que tem combustão. E eu fui lá ver, quando eu vi, eu fiquei assustado, fui numa enchente, o alemão fazendo funcionar. Aquilo é o motor de um caminhão, de uma Mercedes, tem que engatar a primeira, botar a embreagem, é um negócio surreal, que só o alemão e aquela turma que lá está, a turma dele, entendem aquilo ali. Simplesmente, inclusive estão devendo, porque a última manutenção não tinha nem empresa para fazer manutenção, eles reuniram 17 mil, se eu não me engano, foram os empresários que se reuniram ali e fizeram manutenção, porque nem empresa de manutenção. Acabei de fazer um requerimento, e por isso está aqui, está gravado, prefeito, esse é o desafio que eu faço aqui, fiz no requerimento. Primeiro, eu duvido que tenha alguém que consiga entender aquele negócio para ligar aquele DIC, porque realmente é complexo. Duvido que tenha alguém da Defesa Civil, obrigado, Ari, eu duvido que tenha alguém da Defesa Civil. Se tiver, e pode ser que tenha, eu duvido que se acontecer algum problema sei lá, com o motor não ligar, que acontecer alguma coisa, que aquele cara vai estar capacitado ou que tem uma empresa, por isso que eu fiz um requerimento, eu quero por escrito, e quero inclusive semana que vem marcar para ir lá pessoalmente para ver quem é a pessoa que está lá, que vai ligar, que se porventura qual é a empresa que vai fazer a manutenção. Estava conversando com o vereador Bruno Wink, ele até comentou que tem uma empresa que vai nos outros, mas nessa não vai porque realmente é a combustão, enfim. Eu fico preocupado. Sabe o que vai acontecer, senhores? Eu rezo todo dia para não acontecer. Mas, primeiro, não sei se vai ter uma pessoa que vai conseguir tocar aquilo. Se tocar e der algum problema a essa pessoa e não vai ter empresa para fazer manutenção. E o pior é que esse governo é tão arrogante, que não vai ter a capacidade e a humildade de chamar o alemão e a turma dele, porque se chamarem eles vão lá resolver, para resolver a situação rapidamente, para não deixar tomar água naquela. Porque são 230 famílias, senhores. 230 famílias, mais 8 empresas que vão ser. É capaz de deixar. Olha, por isso está marcado aqui. Pode acontecer. Eles são tão arrogantes que eles não têm a capacidade e humildade de lá dizer, olha, alemão, pelo amor de Deus, a gente não sabe o que fazer aqui, vem aqui funcionar como já fez da outras vezes. Então,
eu acho muito arriscado o prefeito fazer o que ele fez. E, aliás, tem que pagar para o Alemão e a turma dele os 17 mil que não pagaram ainda quando ele foi lá fazer a manutenção. Em 2023 foi isso. Pegaram, botaram o cadeado, não deram conta, não souberam fazer. O Alemão não tinha empresa, e a empresa que estava lá não dava conta de fazer a manutenção desse equipamento, chamaram o Alemão com um grupo de empresários pagou. Então, prefeito, pelo amor de Deus, o senhor já é mal assessorado. Deram um roteiro para o senhor ir lá gravar um videozinho. O que o senhor tinha que fazer é pesquisar a história, porque o senhor deixou o seu nome marcado lá agora. E ai disso que eu estou falando aqui não acontecer. Por isso que eu acho bom o senhor se antenar, conversar com o Menestrina e garantir que tenha lá uma pessoa que saiba ligar aquele negócio, garantir que tenha uma pessoa que saiba fazer a manutenção daquilo, porque você vai ser responsável, caso aquilo não funcione, por deixar 230 famílias embaixo d'água, mais 8 empresas. É o senhor que está colocando, porque o senhor gravou um videozinho lá e colocou o seu nome a jogo. É muito arriscado. Por isso que eu digo, o senhor deveria ter pesquisado antes. E, de novo, eu espero que eles tenham a humildade de chamar o vereador Alemão, caso precise, para fazer a manutenção, porque realmente é lamentável. Então, eu não entendo essa situação, vereadores. É extremamente arriscado você fazer aquela situação. E parabéns ao Alemão e todo o grupo do Alemão que realmente fez esse dique até hoje funcionar e continua funcionando. E com certeza, Alemão, se prepara, porque vai precisar você arrancar o cadeado e intervir para salvar essas famílias e essas empresas. Obrigado. Obrigado. Passamos a ouvir Bruno Win, do Partido Novo, pelo tempo de até 4 minutos. Bom dia, vereadores, comunidade que nos acompanha, tanto aqui quanto nas redes sociais. Fui procurado por moradores do bairro Garcia e também da região central aqui da nossa cidade, por causa de um cheiro de esgoto, literalmente cheiro de fezes aí, que tem tanto na parte mais inicial aqui do bairro Garcia, quanto da região central. E também muitos empresários, principalmente dono de restaurante, de lanchonete, aqui da região central, da Alameda, porque em determinado momento do dia precisam recolher as mesas que estão da calçada para dentro do seu estabelecimento por causa desse cheiro. E já faz alguns dias. Procurei a BRK para que desse explicações. Parece que eles sabem o problema, estão trabalhando para resolver, mas o fato é que não foi resolvido. E ontem, por exemplo, novamente, esses moradores relataram que estão com seus apartamentos fechados, não conseguem abrir a janela por causa desse odor. Então, deixar aqui esse registro, estamos fazendo a cobrança diretamente na BRK, mas também vamos fazer pelo SAMAI, para que o SAMAI notifique a empresa, use, porque, vamos lembrar, o SAMAI é responsável pelo contrato, é o SAMAI que faz a fiscalização do contrato. Então, que notifique a empresa, que esse problema seja resolvido o mais breve possível, porque, volto a falar, imagina você passar o dia inteiro com seu apartamento fechado, imagina você ter o prejuízo, né, de ter que recolher as mesas do seu restaurante, da sua lanchonete, por causa do odor da estação de tratamento do Garcia. E essa estação de tratamento do Garcia, inclusive, ela não deveria estar ali, num lugar tão adensado como é a região, num lugar de potencial turístico, cultural, né, onde tem tantos restaurantes, enfim, com tanta gente, não é o lugar adequado. Essa conversa já foi feita, inclusive, na revisão tarifária extraordinária na AGIR, que agora ficou suspensa por causa de todo esse imbróglio aí da BRK, da concessão que teve com o judiciário, mas lá já foi conversado sobre a possibilidade de retirar essa estação de tratamento do Garcia, porque não é o local adequado quando tem um ambiente tão adensado. Para finalizar aqui, vereador Diego, quero falar também da minha preocupação com a limpeza dos ribeirões. Outra coisa que ficou parada aqui em 2025, essa que é a verdade, 2025, Secretaria de Conservação Urbana aqui deixou a desejar, não fez praticamente nada, e daí não falo só de Ribeirão, né, desde a poda de árvore, limpeza da roçada, enfim, aonde foi possível errar, a Secretaria de Conservação errou, né, deu nota 10 em erro no ano passado, está de parabéns, gabaritou. Esse ano começaram a fazer alguma coisa, mas está muito atrasado ainda. Se a gente falar aqui do Ribeirão da Velha, por exemplo, e daí você pega Ribeirão do Cego, do Gato, da Velha Central, Jararaca, que passa ali na Frei Stanislau Chet, por exemplo,
a situação do Jararaca mesmo assim é complicadíssima. Está fechado, mato fechado, várias empresas ali recebem alagamento por causa da falta de desassoreamento, da limpeza desses ribeirões. Então, aqui deixar a minha preocupação com todos os ribeirões e córregos que têm ligação com o Ribeirão da Velha, para que isso seja limpo e desassoreado o mais rápido possível. O tempo está passando, né? A gente tem essa questão do El Niño, provável, possível, que deve acontecer. Teremos muita chuva no segundo semestre e a cidade de Blumenau está atrasada nesse sentido. A gente vê no bairro da Fortaleza, a gente vê que começou na região norte, Topava Central, mas essa região mais central, principalmente aqui do Ribeirão da Velha, nada foi feito até agora. Concedo a parte ao vereador Flávio Linhares. Em a parte, vereador Flávio Linhares. Vereador Bruno, nessa questão da cobrança sobre a limpeza dos ribeirões, né, alguns outros ribeirões que são menores, como o da Rua Candangos, o que o senhor mesmo já falou do Ribeirão Jararaca, eu já venho cobrando isso também desde o início do mandato. O Ribeirão Jararaca também tem aquela complexidade por ter, eventualmente, um acordo de estudo de impacto de vizinhança do empreendimento que lá aconteceu, mas que não aconteceu de fato aquilo que é dito pela comunidade no seu entorno. E até uma parcela desse ribeirão ele já foi tubulado. Pedimos ali a desobstrução dessa tubulação, que também tem obras irregulares que acabou cedendo e colocando até pilastras no meio dessa tubulação. Então, a gente também pede esse olhar, não só para a desobstrução, como também a limpeza desse ribeirão, que o mato ali, onde ele é aberto ainda, é grande, e a gente precisa aí estar juntando forças para que agora, com os ribeirões maiores limpos, Concedo também a parte ao vereador Adriano Pereira. Em a parte, Adriano Pereira. Vereador Bruno, eu queria cumprimentar por essa fala que você fez com relação ao trabalho de prevenção. Eu já falei várias vezes sobre essa questão, e a preocupação é grande, né, com essas previsões que a gente tem aí, né, uma hora se confirma, uma hora não se confirma, mas independente disso, esse trabalho preventivo ele tem que ocorrer, e são diversas indicações, requerimentos, solicitações que estão também à espera de serem atendidos pela Secretaria de Serviços Urbanos, né? Tem agora há pouco, inclusive, mais uma vez, o pessoal ali do Ribeirão Tigre ali cobrando aquela situação, né? Acho que cobrou de vários vereadores também, né? Tem sido cobrado, mas tem lá na Rua Leopoldo Roters um pedido antigo para fazer o desassoreamento, tem na região do Salto Norte, tem na região da Velha, da Fortaleza, das Estopavas, enfim, nos mais diversos cantinhos da nossa cidade. O pessoal recebi agora aqui da região da Pastor, aqui do Ribeirão Fresco, né? Na região sul da cidade, enfim, são muitos ribeirões, córregos, que há muito tempo não recebem o trabalho de limpeza, de desassoreamento, trabalho preventivo. Isso, se não for feito, obviamente, a gente sabe quais serão as consequências, principalmente se confirmar aí as previsões aí do El Niño, enfim, toda a situação aí. São famílias que serão afetadas, empresas, comércio, prejuízo muito grande ao nosso povo e à nossa gente. Está na hora de realmente fazer um grande mutirão de desassoreamento, de limpeza, de trabalho preventivo em Blumenau. Obrigado. Obrigado, vereador presidente. Tenho conhecido a parte, 1 minuto só para finalizar. Concedo mais 1 minuto. Só gostaria de complementar a fala aqui do vereador Flávio Linhares com relação ao Ribeirão Jararaca. Quando a gente vai em loco, vereador Diego, a verdade é que o Ribeirão quase não existe mais em vários momentos, né? Existem casas avançando, casas que foram construídas em cima do Ribeirão, e a verdade é que não tem mais como mudar isso, né? Já está consolidado. Então, para aquele Ribeirão, inclusive aproveitando o novo Código Ambiental, que foi aprovado aqui na casa, fazer a descaracterização, né? Ele já está entubulado em vários momentos, né? E ele não faz mais é só ir lá, dá para ver que não parece mais um Ribeirão, a quantidade de casas irregulares que foram construídas no passado. Isso aconteceu, foi um erro que aconteceu no passado, da Prefeitura deixar, mas acho que agora a melhor solução é descaracterizá-lo, pelo menos ali numa grande parte, onde passa ali a Stanislau Schett. Obrigado, presidente. Obrigado. Repasso os trabalhos ao vereador Flávio para que eu possa me manifestar. Agora chamo a tribuna pelo tempo de até 4 minutos o vereador Diego Nazato. Bom dia, senhor presidente em exercício. Em teu nome eu cumprimento cada um dos demais vereadores e comunidade que nos acompanha.
algo que a gente sempre fala é que tem demandas infinitas e os recursos são escassos. E de que forma que a gente deve aplicar esses recursos que são escassos, aonde a gente consegue impactar o maior número de pessoas? E aqui eu quero voltar a falar do transporte coletivo. Assim como eu falei anteriormente, num requerimento da vereadora Cristiane Loureiro, nós temos uma parcela significativa da população que utiliza os nossos ônibus diariamente e não recebe intervenções de infraestrutura e qualidade à maneira que deveria. E quando eu falo de infraestrutura, eu estou me referindo aos abrigos de ônibus, à zeladoria dos espaços dos nossos terminais, à infraestrutura dos terminais, à segurança dos terminais de ônibus. E eu quero conclamar nós, vereadores, a pedirmos uma atenção especial da administração da nossa cidade, não em tudo ao mesmo tempo, que seria o ideal, porque não tem recurso para quase nada, a gente já sabe, né? Não tem recurso para fazer a manutenção em todos os córregos da nossa cidade, não tem recursos para roçar todas as ruas que merecem uma roçada na nossa cidade, mas então vamos priorizar os locais que têm mais adensamento e tem mais fluxo e tem mais pessoas, porque é ali que a gente vai conseguir fazer mais com menos. E dizer que a gente tem, por exemplo, na linha troncal 10, o maior número de usuários do sistema. Boa parte das pessoas que utilizam o transporte coletivo em Blumenau passam pela linha 10. Eu estou falando de uma única linha. Então vamos deixar a linha 10 com uma experiência de nível A de qualidade para o usuário? Vamos garantir que os ônibus tenham a perfeita manutenção, que sejam os ônibus mais novos da nossa cidade? Vamos fazer com que os abrigos de ônibus ao longo do trajeto do troncal 10 sejam abrigos de ônibus modernos? Eu não estou falando de colocar só um abrigo de ônibus com vidrinho ali, como a gente tem em alguns locais da nossa cidade, que infelizmente são depredados com frequência, né? Mas eu estou falando de colocar, vereador Brunuim, nesses abrigos de ônibus, por exemplo, do troncal 10, um display digital, talvez em parceria com empresas privadas, para a prefeitura não ter que fazer a manutenção disso, mostrando em tempo real quantos minutos faltam para o próximo ônibus chegar ali. A gente já tem essa tecnologia disponível nos aplicativos da Blumob, mas para o conforto do usuário, chegar perto de uma parada de ônibus e saber, o próximo ônibus 10 vai chegar dentro de 6 minutos, dá tempo de eu comprar um pastel. Está entendendo? Eu não sei por que essas coisas que são do século XXI, mas já acontecem no mundo desenvolvido há décadas, não acontecem em Blumenau, na Alemanha sem passaporte. Eu acho que transporte coletivo em Blumenau não é tratado com a prioridade que deveria ser tratado, vereador Bruin. E eu sei que Vossa Excelência é usuário recorrente do sistema, e se nós tivéssemos essas intervenções pontuais, eu tenho certeza que nós teríamos muito mais usuários. Talvez não precisaria investir cada vez mais milhões e milhões e milhões para requalificar e fazer com que a gente tenha mais capacidade viária aqui no centro. Se o transporte coletivo tivesse mais oferta de horários, mais qualidade e essa assertividade. Né? E eu quero dizer mais uma vez, eu sou um usuário eventual do sistema coletivo, ou seja, eu sou prejudicado porque não ando com dinheiro, não tenho a possibilidade de pagar meu ônibus com o meu cartão de débito ou crédito, e também não tenho o cartão da Blumob porque eu sou um usuário eventual. Eu sei que a Secretaria está discutindo soluções para esse problema, só que o tempo está passando. O tempo está passando. A gente tem... Eu fico até com vergonha, porque quando eu abro a minha carteira digital no meu celular, tem um espaço que diz assim, ó, adicione aqui o seu cartão de transporte. Blumenau não tem, que vergonha, gente. Blumenau é cidade tecnológica. Eu espero que isso seja solucionado o mais rápido possível para que o transporte coletivo entre no século XXI e a gente atenda esses usuários, líder do governo. Esses usuários que não são usuários diários, são os usuários eventuais e estão sendo prejudicados porque o sistema não atende a eles. Repito, a gente passou a não utilizar mais dinheiro vivo. A gente não tem acesso ao cartão Blumob porque quando você não vai usar com recorrência, você nem se dá o trabalho de fazer o cartão Blumob. Mas essas pessoas ficam excluídas do sistema por um simples aparato tecnológico que não foi implementado. Pode falar de que existe uma barreira tecnológica e sempre vai existir uma barreira tecnológica. Só que é uma questão de investir. Se você investe, você supera a barreira tecnológica. Porque isso que eu estou falando aqui agora já é feito no mundo inteiro. Concedo a parte a cada um dos vereadores. Ouço com autorização do orador a parte do Brunuim, vereador Matias, e depois eu vou fazer o meu uso da palavra. Vereador Diego Nazato, parabéns pela fala. Volto aqui mais uma vez a falar
sobre o primeiro ponto da Beira-Rio, que precisa ter a estação de pré-embarque. Inclusive, foi reunião junto com o secretário, prometeu que isso era prioridade para ele, mas até agora não aconteceu. Olha, o ano está acabando, já estamos no segundo semestre. Será que vai acabar mais esse ano e não teremos essa estação? Ali é extremamente importante. São várias linhas que passam por ali e acaba acontecendo um congestionamento de ônibus que ficam na fila de espera, porque as pessoas têm que entrar pela porta da frente, trava na catraca e os ônibus que estão atrás vão esperando, vão represando. Então ali é necessário. Eu não estou falando em colocar a estação de pré-embarque na cidade inteira, mas se for para escolher um ponto só, se é para fazer um projeto piloto, um só, aliás, não é piloto, porque já existia no passado, né? É reaver algo que já era feito, seria ali. E sem falar nos terminais, né? Realmente o terminal é um lugar que precisa haver algum tipo de concessão, a iniciativa privada precisa entrar lá, porque do jeito que está, não dá para deixar. Obrigado. Governador Nazato, Vossa Excelência tocou num assunto muito importante, a questão do transporte. Primeiramente, dizer de que conversei recentemente com o secretário Lenz na possibilidade de nós modernizarmos os nossos terminais, a exemplo do que acontece na cidade de Curitiba, onde dentro dos terminais existem comércios que fazem com que aquele espaço seja sustentável pelo pagamento de aluguel para exploração comercial. E isso é um ponto importante, que com esse fluxo de mais de 80 mil pessoas por dia circulando dentro dos nossos terminais, melhor dizendo, dentro da nossa rede pública de transporte, isso faz com que seja um mercado atrativo. Mas dizer para Vossa Excelência, com relação à cobrança eletrônica, que esse é um ponto bastante sensível, muito importante, tão importante que nós aprovamos hoje, com o voto dos colegas vereadores, o projeto que vai dar a possibilidade dessa bilhetagem eletrônica ser implementada o mais rápido possível. Eu tenho certeza que isso vai ser uma virada de chave para o transporte público aqui da nossa cidade. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, vereadores. Vereador Flávio também com a palavra. Vereador Diego Nazato, o meu aparte vai no mesmo sentido. Nós que somos membros ali da Comissão de Transporte, lidamos com essa cobrança e a gente pede, inclusive, a presença mais forte da própria Blumob para que ela atenda os nossos pedidos, venham aqui fazer esses apontamentos que a gente cobra bastante nessa solução, principalmente do pagamento. Hoje em dia, dificilmente alguém anda com dinheiro no bolso e paga geralmente com as suas carteiras digitais. E isso é necessário de forma urgente para que seja implementado. O vereador Alexandre Matias, o líder do governo, já comentou, aqui a gente aprovou uma lei na data de hoje que dá mais um passo nesse caminho, mas a gente também precisa ter essa cobrança para que seja mais assertivo, mais rápido, mais célere. E as ideias ali que a gente também acompanha pelo noticiário, onde a reutilização, a volta das estações de pré-embarque, acredito que vão ser um ponto central nesse avanço, nesse sentido. Também já complementando o pronunciamento, a parte do vereador Alexandre Matias, uma solução muito inteligente também de fazer aqueles quiosques dentro dessas próprias estações de pré-embarque, assim os custos serão reduzidos. Obrigado. Obrigado. Por gentileza, mais 3 minutos. Mais 3 minutos devidos a partes. Agradeço a cada um dos vereadores pelos apartes, e é isso mesmo, aquilo que a gente está discutindo aqui hoje já foi discutido ano passado, já foi discutido no ano anterior, já foi discutido no ano anterior. Se está saindo do papel agora, fico feliz. Espero que a gente tenha a oportunidade de pagar com nossas carteiras digitais o mais rápido possível, que a gente possa adentrar o transporte coletivo de Blumenau século XXI. E dizer assim, né, vereador professor Gilson, eu acho que o grande objetivo de qualquer administração que pense em mobilidade de Blumenau deve ser incrementar o número de usuários do transporte coletivo. No meu ponto de vista, esse deve ser, no meu ponto de vista, o principal indicador de mobilidade de Blumenau, o número de usuários no transporte coletivo. E eu tenho aqui uma hipótese, vereador Gilson, lembrando que o nosso transporte coletivo ele já é bastante subsidiado, uma hipótese que, num primeiro momento, pode ser um pouco arriscado, mas eu acho que dá para a prefeitura aperfeiçoar isso ao longo do tempo, que é colocar um bilhete de validade para um dia inteiro, ou talvez um bilhete com validade para uma semana inteira, ou talvez um bilhete com validade para um mês inteiro. Sabe por quê?
Porque o usuário que compra um bilhete com validade para um mês, líder do governo, ele naturalmente vai querer utilizar o transporte coletivo com mais recorrência, porque ele não quer ter a sensação de que está pagando 2 vezes por um serviço de transporte. Então, se o usuário comprou um bilhete para usar dentro de um período de 30 dias, ele não vai andar de Uber, ele vai andar com o transporte coletivo porque ele já pagou. Então, a gente está falando aqui, no meu ponto de vista, de uma modelagem que vai garantir que a gente tenha milhares de viagens a mais do transporte coletivo. Vocês imaginem quanto que isso representa na mobilidade de Blumenau? Além de gerar mais receitas para o sistema, é claro que precisa ser refinado com os bons economistas, fazer um estudo para fazer uma tarifa que seja adequada, para que a gente aumente o número de receitas e não diminua, mas o impacto na mobilidade de Blumenau é muito relevante. A gente precisa discutir esse tipo de coisa. Eu nunca ouvi alguma conversa a respeito de um bilhete de validade semanal ou mensal na nossa cidade. Isso tem que deixar de ser tabu. E eu acho que, vereador Gilson, a gente tem uma gordurinha para fazer esse experimento, porque o transporte já é subsidiado mesmo. Então, se em algum momento diminuir um pouquinho a receita e precisar refinar a calibragem da precificação, a gente tem gordura para isso, dá para fazer. Então, a gente precisa olhar com outros olhos para o transporte coletivo. Eu quero reforçar a necessidade de conceder os nossos terminais urbanos. Eu acho, inclusive, vereador líder do governo, que essa deveria ser uma concessão em bloco, porque a gente tem, ao mesmo tempo, filé mignon e osso. O terminal das Itopavas é osso, não vai dar para manter aquela estrutura com 2 ou 3 quiosques e lojinhas lá. Talvez o terminal do Aterro consiga fazer um subsídio cruzado com outros terminais da nossa cidade, a título do que a gente já tem em outros lugares do mundo. Mas isso precisa ser pensado, e isso precisa se tornar uma política de governo. Precisa ser uma política de governo. A gente está aqui no campo das ideias, mas eu não tenho a segurança de que o atual secretário pretende fazer isso. Porque se pretende, a modelagem já deveria estar no papel, porque são 2 anos de mandato, apesar de que o secretário assumiu recentemente. Então, vamos começar a olhar para o transporte coletivo com a importância que ele tem. Ele é solução para o problema de mobilidade, assim como o corredor de ônibus foi solução para o problema de mobilidade. E aí, com mais usuários, mais qualidade no sistema, a gente vai trazendo qualidade de vida para Blumenau a um preço baixo. Obrigado a todos. Devolvo os trabalhos ao vereador Diego Nazato. Obrigado. Passamos a ouvir o vereador Flávio Linhares, do PL, pelo tempo de até 4 minutos. Presidente, demais colegas vereadores, pessoas que nos assistem aqui presente no plenário e também pela TVL, meu muito bom dia. Eu vi um pronunciamento de um vereador aqui cobrando sobre rodovia, eu achei que agora a 470 vai ter o seu fim. Mas eu vi que ele estava cobrando a manutenção de uma rodovia entregue pelo nosso estado. Pela uma rodovia entregue, porque só se cobra manutenção daquilo que já é entregue. E esse governo que está em Brasília promete essa entrega, inclusive com registros de outdoors espalhados ao longo da 470, a entrega desde 2012. Não é o início da obra, é a entrega desde 2012. Que o fez agora, porque o que eles criticam do governo Bolsonaro, ele deu o start inicial, entregou os principais trechos dessa obra, entregou os principais trechos da 470, que fez com que esse governo que está aí agora fosse obrigado a fazer o dever de casa daquilo que era uma promessa de campanha para ser entregue em 2012. Volto a dizer, vamos ajudar, auxiliar, já estamos fazendo para cobrar a empresa responsável por essa obra da rodovia estadual, para fazer essa manutenção, porque é uma obra que ainda está no prazo de garantia. E volto a dizer, só se cobra manutenção de obra entregue. Aí falou também que o governo, aí tudo para eles é tudo culpa do Bolsonaro, né? O Bolsonaro tirou recursos da 470, isso e aquilo, mas e o governo deles? Acabou anunciando ano passado corte, esse ano mais corte ainda. Então, daí vale só para, quando o argumento ele é utilizado para um lado, ele tem que ter essa ambivalência, né? Se eu critico o outro, eu tenho que fazer melhor. Então, enfim, fica este recado. Ari, se puder passar as imagens, ontem eu pude
realizar um sonho que foi acompanhar o show do Frei Gilson ao vivo. Esse Frei ali que a gente já teve alguns embates aqui na Câmara, do qual eu defendi e defendo pelo que ele fala. Eu defendo porque o que ele fala está pautado na Bíblia. Uma multidão, foi o maior evento católico já realizado na nossa amada Santa Catarina, mais de 130 mil pessoas, mesmo esperando 5 horas de atraso. E aqui já vai meu agradecimento aos empresários ali, ao Salésio, sua esposa, ao Luciano Hang, que disponibilizaram ali o fretamento de um avião para trazer o Frei Gilson para realizar esse grande show, esse grande evento. E eu também não posso deixar de convidar, e se puder colocar na imagem, no dia 1º de agosto, nós realizaremos aqui, será realizado pela nossa diocese, o Festival Despertai, que vai acontecer ali na Vila Germânica. Então já fica aqui o convite, Festival Despertai. Você acessando o Instagram, você pode ali obter maiores informações para esse grande evento católico que acontece aqui na sua 2ª edição, se eu não me engano, no nosso município. Dito isso, a gente recebeu algumas cobranças e estamos fazendo um trabalho forte para que a gente consiga atender essas demandas da Rua Candango, né, a limpeza daquele ribeirão que fica ali aos fundos, a Rua Caigás, que fica lá no bairro do Garcia, que a gente precisa ali fazer um nivelamento, porque tem o seu Fábio e a sua mãe, que eles são cadeirantes, utilizam ali aquela via, e por ela ter aqueles desníveis ali, acabam sofrendo muito ao utilizar no seu trânsito ali para sua casa, né, como ele faz ali, inclusive é nosso atleta aqui do remo. E também reforçar ali as cobranças que a gente também realiza. Muito já foi feito, mas a gente agora precisa avançar mais nos ribeirões um pouco menores, como já citado aqui, o Ribeirão Jararaca, a limpeza ali precisa ser feita. Também aquele estudo que a gente busca ali alguma documentação que tenha registrado o que a empresa que fez uma obra ali naquela região ficou de fazer para a resolução desse problema do Ribeirão Jararaca. E enquanto a gente não consegue identificar essa documentação, esse compromisso firmado, a gente precisa ter algumas intervenções ali que já foram realizadas, mas ainda mais pelo que nos aguarda com os possíveis efeitos que sofreremos ali com o El Niño. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Flávio. Passamos a ouvir o vereador Alexandre Matias, do PSDB, pelo tempo de até 6 minutos. Bom dia, vereador Nazato, que preside os trabalhos. Em seu nome, cumprimento os demais colegas vereadores, o público presente aqui e também quem nos acompanha nesse momento pela TV Legislativa. Eu quero iniciar minha fala de hoje agradecendo, em nome do presidente Alexandre Palermo e do diretor Rafael, a receptividade que nós tivemos ontem na importante obra da ETA 5, ali na Ponte do Salto. Tem algumas imagens lá, Ari, por gentileza. As obras estão num ritmo acelerado. A expectativa é que essa importante obra possa ser entregue até dezembro desse ano. E isso, com certeza, vai ser um divisor de águas no abastecimento de água aqui do nosso município, porque isso vai fazer com que a importante ETA 2, ali da Rua Bahia, que é responsável por 70% do abastecimento de água aqui no nosso município, possa ter uma folga, vamos dizer assim, porque vai dividir esses 70% com a ETA 5, uma ETA que vai produzir algo em torno de 300 litros por segundo e vai abastecer a região norte da cidade, vai fazer com que, numa intermitência em função de uma turbidez ou até mesmo de uma manutenção, a população de Blumenau não sofra tanto quanto sofre hoje quando a ETA 2 para por alguma dessas situações. E isso, com certeza, como eu disse, vai ser um grande ganho para a população blumenauense, que sofre já há bastante tempo com
a questão da falta de água aqui no nosso município. E essa ligação da ETA 5 já está acontecendo, né, através da adutora que está sendo instalada ali na Rua Pomerode, já está quase chegando na Rua Pomerode, melhor dizendo, e depois vai percorrer a Rua Pomerode e vai interligar com a rede já existente para, assim que a ETA 5 estiver em funcionamento, e eu ressalto que a expectativa da gestão municipal é de que até dezembro essa obra possa ser entregue, já se possa utilizar das águas produzidas pela ETA 5 para abastecer a região norte do nosso município. Essa é uma ETA importante, interessante, porque vai ser a ETA já com o tratamento de resíduo dessa água que é tratada. Então, isso também é uma situação nova aqui no nosso município. A outra ETA, a ETA 4, ela não foi construída nesses moldes, mas recebeu a implementação desse tratamento do resíduo, mas a ETA 5, já por se tratar de uma ETA nova, já foi planejada com esse tratamento, uma situação bastante importante, seja na questão ambiental, seja na questão também de utilização e sustentabilidade dessa água. Queria também falar a respeito do desassoreamento que está acontecendo ali na Rua Aquiles Cavilha. É uma rua que fica logo depois da rua onde está sendo feita a construção da ETA 5, ali na Ponto Salto, uma obra que nós tivemos lá através do nosso assessor, o Edson Lourenço, junto da comunidade, uma obra muito aguardada, e é mais uma dessas obras que estão acontecendo aqui no nosso município, de desassoreamento dos ribeirões, uma importante ação do governo municipal, através da Secretaria de Serviços Urbanos, para poder dar vazão a essa água que está na previsão de chegada aqui ao nosso município com relação ao El Ninho. Então, esse é um trabalho somado a tantos outros que já foram executados e que ainda serão, nesse trabalho importante de prevenção do El Ninho que se aproxima aqui ao nosso município. Essa é a previsão meteorológica e nós rogamos para que não aconteça, mas acontecendo é importante, né, que os ribeirões estejam limpos para dar essa fluidez importante às águas aqui no nosso município. E também gostaria de trazer o assunto que o nobre vereador Gilson trouxe à tribuna hoje, um assunto importante, porque também utilizo o Parque Ramiro com frequência. Já havia conversado com o secretário Ulisses a respeito da manutenção do parque, né, uma situação delicada, a madeira efetivamente não dá mais conta, as manutenções são feitas, mas em função já de uma vida útil já superada do parque, é necessário que seja feita a substituição integral daquele parque e também uma revitalização em todo o entorno. Então, o secretário Ulisses já há algum tempo já havia me mandado algumas imagens, Ari, se pudesse, por gentileza, colocar, do projeto de revitalização do parque, do playground, melhor dizendo, do Parque Ramiro Ridger, um parque nos moldes daqueles que nós conseguimos instalar dentro das nossas unidades educacionais, com muita segurança, né, um material com uma resistência importante. E também vocês podem observar, espera aí, Ari, que vai ser feita a substituição do piso que hoje é em areia para esse piso que absorve o impacto, trazendo ainda mais segurança às crianças que utilizam esse espaço ali no Parque Ramiro Ridger. Esse é um projeto que está sendo feito a captação do recurso. O orçamento dele é em torno de R$ 1.200.000 e a captação do recurso está sendo feito numa parceria público-privada, onde a empresa responsável pela instalação está buscando parceiros para fazer a utilização desse espaço como uma fonte de publicidade da marca da sua empresa. Então, nós temos, infelizmente, agora esse período eleitoral que veda ações dessa magnitude, mas nós esperamos que, passado o processo eleitoral, essa é a fala do secretário Ulisses, que nós possamos dar celeridade a essa ação, dessa reestruturação do playground
do Parque Ramiro Ridger, lembrando, né, que a segurança ela tem que ser priorizada, e o secretário Ulisses me disse, caso seja necessário, seja feita a intervenção do parque para garantir a segurança das nossas crianças e dos usuários ali, e, consequentemente, né, da tranquilidade dos pais e das pessoas que acompanham os seus filhos ali no Parque Ramiro Ridger. Obrigado pela atenção. Obrigado, vereador. Nesse momento, prosseguimos com 1 minuto de silêncio em razão do falecimento do senhor Darcy Peters. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 30 de julho de 2026, quinta-feira, às 9 horas, neste plenário. Uma boa tarde a todos.